filme conquistou a temporada de premiações sem uma única palavra, tendo sido feito com uma equipe minúscula usando um software gratuito. Hoje a gente vai falar de uma história que parece simples à primeira vista, mas que na verdade se trata de um filme que conseguiu algo sem precedentes na história de um país lá do leste europeu. Em 2025, esse gatinho solitário conquistou não só 2 indicações históricas ao Oscar, como também conseguiu mudar a forma que uma nação inteira se vê. Oiê, tudo bom? Eu sou a Mikan, Mika com 3 N's no final, e hoje eu vou falar do filme Flow, um dos candidatos ao Oscar de melhor animação desse ano. E também um dos filmes com os bastidores mais interessantes que eu vi nos últimos tempos. Vocês sabem que eu amo falar de animações aqui no canal, e o período do Oscar é sempre bacana porque tem as indicações e dá pra discutir elas por aqui. Tem vários vídeos meus sobre o histórico do Oscar de melhor animação, sobre alguns dos filmes indicados, vou deixar tudo aqui na descrição. Mas o vídeo de hoje não é aquela análise da categoria como um todo que eu costumo fazer às vezes, com uma mini resenha de todos os indicados e tal. Primeiro porque eu ainda não vi todos os indicados, então ainda não daria pra fazer esse vídeo e eu acho que eu não vou conseguir fazer antes do Oscar. Segundo porque a minha ideia não é fazer uma previsão de quem vai ganhar ou não. Até porque o outro grande concorrente a esse Oscar, que é o Robô Selvagem, é um filme que eu também gostaria de comentar aqui no canal, mas talvez esse vídeo demore um pouquinho mais, se é que ele vai sair. Comentem aí se vocês querem. Então o vídeo de hoje é especificamente sobre Flow, longa-metragem animado dirigido pelo Gint Zilbalot, todas as especificidades desse projeto, que já quebrou barreiras ao se tornar o primeiro longa-metragem da Letônia indicado a uma categoria no Oscar. E na verdade foi uma estreia com muito estilo, porque ele foi indicado logo de cara a 2 categorias. Flow foi indicado tanto a melhor longa de animação, como a melhor filme internacional. Sim, o filme do gatinho é concorrente de Ainda Estou Aqui. E assim, eu não sou louca de falar pra gente torcer pela Letônia contra o Brasil, mas eu acho que a gente pode torcer por Flow como melhor animação, dependendo. Então só essas indicações já são uma baita vitória, um marco histórico pro cinema da Letônia. Mas Flow é ainda mais especial. Até onde eu consegui checar, ele é a segunda obra na história de toda a categoria de melhor filme estrangeiro a não ter nenhuma palavra de diálogo. E é a terceira animação a ser indicada em todo o período dessa categoria. Além disso, aparentemente, ele é o primeiro filme indicado na história a não ter nenhum personagem humano. Pelo que eu entendi, isso é em todas as categorias, mas posso estar errada, me corrijam aí qualquer coisa. Isso porque os únicos personagens que aparecem em Flow são animais. E os únicos sons que eles emitem são os sons deles de animais mesmo. Então o gato mia, o cachorro late, o lêmure, que barulho o lêmure faz? Ele chiureia? Não sei. A única exceção é a capivara que tem no filme, mas eu já vou falar mais sobre isso. Mas vamos lá, sobre o que é Flow, sem spoilers, claro. Como eu falei, não tem nenhum personagem humano no filme, mas Flow se passa em um mundo que provavelmente já foi habitado por humanos, só que eles não estão lá. A gente não sabe o que aconteceu, mas eles já não estão ali. O mundo tá cheio de ruínas, de construções abandonadas, com a natureza meio se sobrepondo a tudo aquilo, um monte de planta, de musgo e tal. Uma coisa que eu já falei muito aqui no canal, em diversos vídeos eu acho, é como eu gosto muito desse tropo visual, que é o da natureza reconquistando os espaços, seja em um mundo em que os humanos já se foram, ou então em que eles deixaram vários lugares inabitados, e aí as plantas vão crescendo, os animais vão sobrevivendo ali, e no fim vira tudo uma floresta com alguns elementos de ruínas, alguns elementos urbanos. Eu piro muito nesse visual, eu acho muito legal. Se você já jogou o jogo ou viu a série de The Last of Us, já jogou Tokyo Jungle, ou até se você viu alguns dos filmes do Hayao Miyazaki, como Castelo no Céu, você sabe muito bem do que eu tô falando. Até mesmo se você já jogou Stray, que é o jogo do gatinho, que talvez te lembre bastante esse filme. Mas eu já vou falar de videogame aqui daqui a pouco. Vamos falar da história mesmo, sem spoilers, tá? A gente começa nesse mundo tomado pela natureza e acompanha o nosso protagonista, que é um gatinho cinza escuro que vive sozinho ali na floresta. E sim, a equipe do filme diz que é um gato cinza escuro, mas pra mim é um gato preto, assim. Eu chamo de gato preto, mas eles dizem que é cinza escuro. De qualquer forma, esse gatinho preto ou cinza escuro, ele tem uma rotina própria dele ali, bem solitária, mas ele tá de boa com isso. Ele não gosta muito de interagir com outros animais, tem até medo deles. E aparentemente todo dia ele volta pra dormir em um refúgio seguro, que é uma casa, aparentemente uma casa humana, que é cheia de escultura de gatos, seja no jardim, seja ali nos arredores, tem um monte de desenhos de coisas de gatos pela casa. Então o gatinho, apesar de não estar cercado de outros gatos reais, ele tá cercado pela imagem de um monte de gatos. E aparentemente na casa de uma pessoa que talvez mesmo sem ter convivido com esse gatinho específico, gostava muito de gatos. Mas o nosso gatinho protagonista tem que literalmente sair da zona de conforto dele quando uma enchente gigantesca toma conta de tudo. E assim, gente, qual que é o estereótipo? Gato odeia água, né? Mas ele vai ser obrigado a sobreviver não só num mundo que tá cheio d'água, como também vai ter que fazer isso em um barquinho super pequeno com uma tripulação bem diferente.
suficiente. O gato tem que dividir esse barco com vários animais, tipo um Golden Retriever todo empolgado, um Lemur que gosta de colecionar objetos brilhantes, uma ave secretária meio misteriosa, e a MVP desse filme, que tá lá pra unir todas as tribos, a capivara. Não tem aqueles vídeos na internet de capivara se dando bem com praticamente qualquer animal? Pois é, nesse filme a capivara é a grande força que une esse tanto de bicho que só quer brigar. É muito legal porque cada animal tem uma personalidade muito bem definida. O filme trabalha com o que a gente esperaria do comportamento de um gato, de um cachorro, de uma capivara, enfim. E apesar de ser protagonizada por animais, não ter nenhum humano, acaba sendo uma história bem parecida com aquelas de Apocalipse, em que você tem um grupo de humanos tentando sobreviver a todo custo. Normalmente nesse tipo de história você vai ter ali o grupo de sobreviventes que tem muitos atritos entre si. Normalmente na vida antes do Apocalipse eles nunca ficariam juntos. Provavelmente eles têm divergências éticas, religiosas, morais, que impediriam completamente a convivência, muito menos eles morarem juntos, por exemplo. Mas acaba que uma situação apocalíptica acaba juntando essa galera. E nesse caso do filme, apesar da gente não estar lidando com humanos, a gente tá lidando com personagens que são extremamente diferentes e não teriam por que conviver a não ser por causa dessa grande inundação e eles estarem literalmente no mesmo barco. Então dá pra imaginar que eles estarem ali naquele espaço pequeno juntos o tempo todo é uma grande fonte de conflito, né? Ainda mais pro nosso gato, que estava acostumado a ficar sozinho o tempo todo, era completamente avesso a interagir com os outros animais. Mas esse grupo do barquinho tem que seguir a sua jornada de sobrevivência em meio a essa enchente misteriosa aí. Porque não é qualquer cheia, tá? É tipo um dilúvio mesmo. Fica meio tipo Waterworld, só que dos bichos. Eu nunca consigo falar Waterworld. Enfim, esse filme aí. E esses cenários alagados que a gente vê o tempo todo no filme são muito lindos. Eles acertaram demais. Tem ruína, tem paisagem, tem cidades inteiras submersas e um monte de água no meio disso tudo. Lembrando que água em animação é um negócio complicadíssimo, mas eu já vou falar mais sobre isso. Eu só queria apontar antes disso que Flow é um filme que consegue combinar muito bem as paisagens deslumbrantes com essa sensação de perigo constante. Por que perigo, né? A gente vê um monte de animal que majoritariamente é terrestre, no meio da água, sem ter pra onde ir, sem ter como caçar ou se alimentar, além de todos os problemas de convivência que eu já falei. E na água a gente nunca sabe o que tá abaixo da gente. Meio que o mundo todo virou um oceano, e o fundo do oceano é um negócio que inspira muito medo, né? Existe até aquela expressão talassofobia, que é o grande medo ali da imensidão do mar, daquela vastidão das águas que parecem infinitas, que podem esconder qualquer tipo de criatura e horror lá embaixo. E o nosso gato, tadinho, tem que lidar com isso, além de tudo. Mas eu senti que mesmo o filme sendo cheio de aventura e dessas situações em que eu fiquei com o coração apertado, também é um filme que visualmente traz muito conforto, sabe? Só de olhar pra esse gato eu já fico com o maior quentinho no coração. Mas eu não sei se é só o filme que tá dando essa sensação ou se é essa structure cropped da Insider, que é mega confortável. A Insider, inclusive, que é parceiríssima do canal e tá patrocinando esse vídeo. E que deixou meu dia a dia muito mais confortável nesse calor absurdo que tem rolado. Porque é aquilo, além de ter esse tecido super gostoso, as peças estabilizam a temperatura do corpo e reduzem aquele cheirinho de suor. Eu basicamente só tô usando Insider dentro e fora de casa, porque tem peça pra qualquer rolê. Seja pra gravar vídeo, viajar, ir pra bloquinho de carnaval ou ficar descansando em casa mesmo. Se você também quer mais praticidade, estilo e tecnologia pra aguentar esse calor com conforto, eu tenho um desconto exclusivo pra você. É só usar o meu cupom MICAN, assim como tá escrito na tela, MICAN com 3 N's no final, que você garante 12% de desconto. E se você clicar no link que eu deixei na descrição, o cupom já é aplicado direto no carrinho. Já aproveita pra dar uma olhada no site, porque tem várias peças de verão em promoção pra você aproveitar. E o meu cupom de desconto é cumulativo, ou seja, desconto em cima de desconto. Então vai lá e aproveita. E muito obrigada, Insider, por me ajudar a enfrentar esse calorão com muito conforto e praticidade. E agora bora falar mais desse gatinho que surpreendeu todo mundo no Oscar. Se você acha que o Brasil tá empolgado com a Fernanda Torres, é porque não viu o quanto a Letônia abraçou o gatinho de Flow. Vocês conseguem imaginar um país se apaixonando tanto e tão rapidamente por um personagem a ponto de colocar uma estátua dele em plena capital? Pois foi exatamente isso que aconteceu em Riga, a capital da Letônia. As ruas estão cheias de arte urbana com o gatinho. O site oficial do órgão de turismo da Letônia criou uma página específica sobre o filme Flow e como ele se relaciona com um prédio histórico ali da
capital que tem imagens de gatos. Eu sei que tem o meme da Fernanda Torres se sentindo o Pikachu, mas eu acho que quem virou mascote mesmo foi o gatinho de Flow. O filme se tornou o mais visto nos cinemas letões na história. E o próprio governo do país deu um prêmio em dinheiro para a equipe, como seria dado para medalhistas das Olimpíadas, por exemplo. Nesse mesmo evento do prêmio em dinheiro, o Ministério da Cultura da Letônia reconheceu que quando eles se comparam com os outros países bálticos, para quem não sabe são a Estônia e a Lituânia, quando a Letônia vai se comparar com esses outros países, eles percebem o quanto o apoio dado por eles para o cinema nacional fica muito atrás dos vizinhos bálticos deles. Eles admitiram ali publicamente que eles não investiram tanto quanto a Estônia e a Lituânia. E eu acho que só o fato de reconhecer esse problema indica que tem uma insatisfação com isso, talvez uma vontade de mudar isso no futuro. E quem sabe fomentar a indústria nacional para que mais filmes como Flow surjam no futuro. Um simples gatinho com medo de água conseguiu isso. Não é incrível? E falando nisso, lembra que eu disse que ia comentar mais a respeito da água? Pois é. A água é tipo o chefão de um videogame, é o chefe final da animação por computador. Seja no cinema, nas séries ou nos videogames mesmo, é um dos maiores desafios que existem. Tanto a parte da movimentação da água, a física em si, quanto o aspecto visual, que também tem a ver com física, mas não é o ponto aqui, vamos continuar. Até peguei o meu copo d'água aqui pra mostrar como exemplo. A água normalmente é transparente, né? Mas mesmo nesse caso que eu deveria estar mostrando uma água transparente pra vocês, o meu copo tá com água gelada, então tem um monte de gotículas condensadas aqui que deixam esse copo um pouco mais opaco. Mas mesmo em situações que eu não tivesse com um copo aqui, tivesse só mostrando água puramente simples pra vocês, a água ela pode ser turva, pode ser límpida, ela pode estar em movimento, pode estar parada, pode ter espuma, às vezes tem algum reflexo, mas nem sempre. Você tem que levar em conta a refração também, e tudo isso ainda com a tal da mecânica da água. Você às vezes tem onda, você tem maré, tem que ver como que um objeto cai na água, se vai sair ondinha, se vai sair um monte de círculo, enfim. É muito difícil e complexo não só retratar, como também animar a água ou corpos d'água. Vou até tomar um golinho de água aqui que deu sede. Tanto é assim que quando um jogo quer se gabar dos seus gráficos mega avançados, uma coisa que era relativamente comum era encher o cenário de poças d'água, porque aí o jogador conseguia ver aquele monte de reflexo perfeito. Isso comprovava, sei lá, o quão poderosa era a engine, o quão poderoso era o console, quão bem feito era o jogo. Enfim, eu sei que tinha motivo pra botarem aquele monte de poça d'água nos jogos. É meio que uma forma de dizer, eu sei que isso é muito difícil, mas eu consegui fazer, enquanto todos os outros não conseguem. Então, se é algo que costuma ser difícil, que costuma dar errado, que costuma ser uma medalha de honra pra quem consegue, imagine então você fazer um filme todo cheio de água, que a premissa dele é um mundo alagado. Deve ter sido um feito absurdo, com uma equipe gigante, usando os programas de computador mais caros e mais avançados possíveis, né? Então, esse é o momento em que eu puxo o que eu mencionei lá no comecinho do vídeo. Flow é um filme de baixo orçamento que foi feito com uma equipe minúscula. De acordo com o diretor, cerca de 50 pessoas trabalharam no filme no total. Isso inclui até aquelas pessoas que são contratadas esporadicamente, a equipe de som, de produção, ou de música e arte conceitual, enfim. O time central mesmo, a galera principal, tinha cerca de 20 pessoas, o que eu acho que já é bem pouca gente. Mas o diretor conta que no dia a dia ali mesmo, normalmente só tinha de 2 a 3 pessoas trabalhando ao mesmo tempo no estúdio, e isso contando com ele mesmo. E isso já é um avanço, já que o Gint Zilbalod está acostumado mesmo a trabalhar sozinho. Essa foi a primeira vez que ele fez um filme em equipe. E ele até comenta que parte da jornada do gato em Flow também tem um elemento autobiográfico, porque ele sempre foi um cara que trabalhou mais sozinho e agora ele também estava tendo que aprender a trabalhar com outras pessoas, assim como o gato no filme, nessa batalha por sobrevivência, tem que aprender a conviver com os outros animais. Mas enfim, voltando pra água. Quando o diretor tinha lá pelos seus 17 anos de idade, era super novinho, ele fez um curta-metragem chamado Aqua. E esse curta mostrava, olha só, um gatinho em um mundo inundado. Ou seja, boa parte da premissa que a gente vê em Flow. Mas esse curta ele fez totalmente sozinho e muitos anos atrás, com menos experiência também. E agora ele finalmente teve a oportunidade de trazer mais gente pra trabalhar com ele, pra ajudar nesse desafio que é animar uma coisa tão difícil quanto a água. Mas como eu mencionei, a equipe do filme é muito pequena e dessas pessoas ali do time principal, só 2 trabalharam com os efeitos de água no filme todo. Eu vou ler os nomes aqui, mas já peço desculpa se a pronúncia estiver errada. Mas eles eram o Martins Upitis e Konstantins Wisniewski. Não sei se é assim exatamente a pronúncia, mas enfim, foram eles dois. Só 2 pessoas fizeram todos esses efeitos de água, num filme que é majoritariamente um monte de efeito de água. Vocês têm noção do que é isso? E uma das coisas mais impressionantes em cima disso tudo é que o filme foi inteiramente feito usando o Blender. O Blender é um programa de computador, um software gratuito e
open source que qualquer um pode baixar. E eles ainda renderizaram esse longa-metragem usando o Eevee, que é uma engine de renderização do próprio Blender. Ou seja, de acordo com o diretor e as informações de bastidores, esse filme foi todo e completamente feito usando o Blender. E assim, usar o Blender não é exatamente uma novidade, tá? Vários filmes de Hollywood usam esse programa para alguns efeitos, para cenas de créditos, por exemplo, ou até para fazer simulações de algumas cenas antes de gravar no live action. E Flow também não é a primeira animação de todas feita 100% no Blender, pelo que eu pesquisei. Não é muito esse o ponto. O interessante pra mim é que Flow não só foi feito inteiramente no Blender, mas sim que ele foi feito inteiramente no Blender e também atingiu esse patamar altíssimo de animação, tanto que ele recebeu tantas indicações e tá com tanto prestígio, né? Isso acaba se tornando uma baita propaganda pro Blender, né? Imagina, eles podem anunciar uma coisa assim, você pode baixar nosso programa de graça, pode começar a aprender, e você pode fazer desde um objeto para imprimir na sua impressora 3D, como aprender animação aí e quem sabe fazer um filme indicado ao Oscar. Não é à toa que eles têm usado bastante a imagem do gatinho de Flow no site, nas coisas oficiais do Blender. Eu não vou me estender muito mais nessa questão do Blender, apesar de eu achar bem interessante, só vou falar uma última coisa que eu acho bem bacana pra cá, que é que usar esse tipo de programa possibilitou um processo de criação bem único e bem interessante. Em vez de seguir o que seria mais tradicional normalmente, fazer um storyboard, que é uma coisa que é muito comum no audiovisual, mas principalmente ali na indústria de animação 2D e também acaba se estendendo pro 3D, eu acho, me corrijam animadores se eu estiver errada, mas o storyboard, resumindo muito, é aquela sequência de desenhos que você faz esquematizando como que vão ser as suas cenas animadas. Você coloca ali as imagens principais, detalha os planos, coloca observações de como vai ser aquela cena e com isso você vai conseguindo visualizar como que vai ser aquela sua cena. Você já deixa tudo bem planejadinho, porque aí quando você for realmente entrar no processo de animação, você já sabe muito bem o que você vai fazer e com isso você não gasta dinheiro à toa, porque animação é um processo que costuma ser muito caro. Seja você fazendo animação 2D ou 3D, é um processo muito caro, é um formato de mídia que acaba sendo muito caro de produzir e por isso o quanto eles puderem planejar antes de gastar essa grana, investir essa grana, é melhor. Só que o diretor de Flow seguiu um caminho que tem tudo a ver com a forma que ele usou o Blender para criar o filme. Em vez de fazer um storyboard mais tradicional, ele acabava já criando no computador uma versão mais rudimentar do cenário, colocava ali versões rudimentares dos personagens, e aí ele tinha então quase como um set de filmagens 3D, mostrando mais ou menos o que ele tinha de opções ali naquela cena. E aí ele criava uma câmera virtual e explorava aqueles cenários, explorava os ângulos que ele poderia filmar, o que ele poderia mostrar naquela cena específica. Ele acabava se inspirando até um pouco na forma de filmar de um live action para construir esses ângulos de câmera, mas com muito mais liberdade, já que a câmera virtual ela pode se movimentar de qualquer forma, que seria às vezes difícil de você reproduzir com uma câmera de verdade, que é muito pesada e difícil de movimentar em alguns cenários, né? É como se ele tivesse criado um playground gigante em 3D que ele podia se movimentar à vontade ali, e depois ele saiu com essa câmera aí imaginária tentando descobrir as melhores cenas, os melhores ângulos. Isso ajudava ele a visualizar como seriam as cenas, porque tem gente que já tem a cena pronta na cabeça, já tem o plano pronto ali na cabeça, visualmente consegue imaginar. Ele não necessariamente, ele falou que era melhor ele ver ali, ter uma ideia, e aí sim ele conseguiria investir nisso, ele conseguiria gerar essa cena. Eles só iam deixar mais detalhado mesmo o cenário na parte que iria estar na filmagem. Não precisava, por exemplo, gastar tempo e processamento e dinheiro para fazer um cenário que não ia aparecer no frame. E isso acabou economizando uma grana para eles, além de facilitar todo o processo de produção. Aí depois de encontrar esses ângulos que ele queria, o diretor realmente não fez o storyboard, ele pegou e fez os animatics direto. Animatic, me corrijam animadores aí se eu estiver errada, são essas versões animadas mais rudimentares, então os modelos dos personagens ainda não tem lá muito movimento, é até meio engraçado de assistir. Tem uma comparação que o diretor postou no Instagram dele que é bem bacana, que mostra o gato meio deslizando com o peixe na boca, é mó legal. Como eu falei, teve essa coisa deles só detalharem mesmo o cenário que iria aparecer na câmera, né, no quadro, e eu achei isso bem bacana, porque mesmo com esse orçamento limitado que eles tiveram, a parte que eles deixaram detalhada e tudo mais, que eles deram atenção, ficou muito bonita. Os cenários do filme são muito lindos, na minha opinião, são extremamente detalhados, e eu acho que uma coisa bem legal é como os cenários são super detalhados, um pouco mais realistas, mas os personagens em si são um pouco mais estilizados. Se você olhar para os animais, eles não têm todo aquele estilo mega detalhado que você vai ver nos cenários e em alguns objetos. Eles não chegam a ser aquela caricatura, assim, dos animais, mas eles são bem estilizados, sim. Não fica aquela busca incessante por realismo que tem acontecido muito quando a gente vai ver principalmente animação 3D. Eu tô olhando pra você, Disney e seus remakes. Tem rolado às vezes essa tentativa de fazer tudo super realista pra mostrar esse poder dos gráficos e tal, mas no fundo acaba
acaba primeiro perdendo a graça e depois ficando até meio estranho de olhar. Em Flow eu acho que isso não acontece, eles não estão querendo mostrar um documentário sobre a natureza, tá? Os animais são sim estilizados, mas eles também não são antropomorfizados além da conta, né? Eles não são ali animais que têm aquelas expressões super humanas. Eu acho que as poucas expressões faciais ali dos bichos que eles colocam de vez em quando, elas acabam ajudando, já que é uma história que não tem diálogo, né? E eu acho que elas condizem com o que eu esperaria da personalidade desses animais, que eu esperaria um pouco da vida real, mas sabendo que aquilo não é a vida real, é um filme e eles têm que demonstrar ali os sentimentos daqueles animais de alguma forma, então tem ali um pouquinho de expressão facial que eles colocam às vezes, mas em geral essa comunicação visual dos animais se dá muito mais pela linguagem corporal deles. E gente, que estudo de linguagem corporal, principalmente do gato, que é o protagonista. A forma dele se movimentar, dele reagir e até mesmo as expressões faciais são muito reconhecíveis se você já conviveu com qualquer gato em algum momento da sua vida. A forma como ele vai se virar bruscamente, como a pupila dele dilata quando ele tá interessado por alguma coisa ou tá um pouco mais assustado, como ele recua, como ele anda quando ele tá assustado ou quando ele tá relaxado. Tudo isso é muito reconhecível pra qualquer pessoa que já interagiu com um gato. Mas a comunicação no filme não se dá só pela parte visual. Eu vi alguns comentários, alguns textos, principalmente quando eu tava pesquisando ali sobre o filme, textos estrangeiros às vezes se referindo a esse filme como um silent film, que se fosse traduzir literalmente seria o filme silencioso, mas na verdade também é a mesma expressão usada em inglês dos tais dos filmes mudos, que eram aqueles filmes lá de Hollywood antiga, que não tinham a sincronização do som e acabavam tendo ali os cartões de diálogo colocados na tela. Mas até mesmo essa questão do nome filme mudo, filme silencioso, enfim, acaba sendo questionada nos dias de hoje, porque esses filmes eram feitos para serem tocados com uma trilha específica, tem as falas escritas lá, então acho que dá pra questionar até essa terminologia pros filmes daquela época, mas assim, nem é esse o assunto aqui. O ponto é que mesmo se fosse o caso daquela época, eu não acho que essa expressão seja adequada pra Flow, porque esse é um filme que é completamente dependente do seu som. A narrativa visual é fortíssima, obviamente, mas primeiro, que a trilha sonora é essencial pra trazer a atmosfera desse filme, e segundo, que Flow pode até não ter diálogos, mas ele é um filme em que os animais falam e muito. Além da expressão corporal que eu comentei, tem muitos dos sons dos animais mesmo. E o mais legal é que esses sons foram gravados com atores na vida real mesmo, né? Então, o gato tem o som de um gato da vida real, o cachorro também, eles gravaram um cachorro de verdade. Todos os sons dos personagens do filme foram gravados pelos seus respectivos animais na vida real, tirando a capivara, que é até engraçado porque assim, eu nunca tinha ouvido o som de uma capivara, né? E aí eu assisti no filme, ela faz meio que um ruff, sabe, um negócio assim, beleza. Não sabia que capivara fazia esse som, porque é um bicho que eu acho tão quietinho, não sei se vocês já viram sons de capivara, talvez vocês já tenham visto. Eu sou uma criança de apartamento, né? Então também tem isso, eu vejo capivara mais de longe. Mas de qualquer forma, o que eu achei interessante é que esse não é o som da capivara. O que tem no filme não é um som de capivara. E eles falaram isso publicamente porque é até uma história engraçada de bastidores, que eles iam tentar gravar a capivara e ela não fazia muito som. Eles tiveram que meio que fazer cócegas nela pra ela soltar um som, mas era um som muito agudo, que não tem tanto a ver com a personalidade que eles queriam colocar na capivara do filme, que é esse animal todo pacato, que é, assim, firme na hora de falar, né? Emite sons mais firmes, mas ao mesmo tempo transmite essa sensação de calma, de que não vai incomodar ninguém e tal, e um som mais estridente não ia casar muito com isso. Então, pro caso da capivara, eles abriram uma exceção e eles deram o papel pra um bebê camelo. E pra ser sincera, tendo ouvido aí realmente o som de uma capivara depois disso, eu acho que a decisão foi correta, eu acho que casou bem o som do camelo. Agora, saindo dessa parte das vozes dos animais e indo mais pro filme como um todo, quando eu tava vendo Flow, eu não pude deixar de reparar em algumas possíveis referências. Algumas coisas que eu reconheci ali, seja em elementos específicos do filme, ou a parte mais geral mesmo. E eu acho importante dizer que mesmo se o diretor não reconhecesse essas referências, essas influências, a gente poderia discutir a possibilidade delas estarem ali, porque nem sempre é uma coisa intencional, nem sempre é algo tão direto, mas existem sim aquelas influências mais por fora, mais indiretas, que acabam entrando no trabalho. É uma discussão que seria super válida mesmo assim. Só que nesse caso, as referências que eu tava pensando foram confirmadíssimas pelo diretor, então a gente ainda tem esse aval. Uma coisa que eu tenho reparado muito nesses tempos é que é bem interessante notar como os diretores dessa nova geração são da minha geração. O Gintz Ilbalades tem mais ou menos a minha idade, ele é até um pouquinho mais novo
novo, inclusive. E eu acho que mesmo ele morando do outro lado do mundo, a gente tem algumas referências específicas que são bem parecidas. Muitas das influências que me impactaram ao longo da vida e ao longo do meu trabalho estão presentes nesse filme de alguma forma. Uma coisa que eu senti o tempo todo, por exemplo, foi essa sensação de estar quase que num videogame. E isso não é por causa dos gráficos 3D ou porque existe sim um jogo que você controla o gatinho que ficou bem famoso ultimamente, que é o Stray, mas é por um elemento muito específico. Aqueles pilares que aparecem lá no fundo do filme constantemente, direcionando a jornada dos personagens. Deixa eu contar um negócio sobre isso. Em Journey, que é um dos jogos de videogame independentes mais famosos que existem, você controla um personagem sem nome, com o rosto todo coberto, basicamente sem identidade quase. E o jogo não te diz muito o que fazer, não te dá muito contexto da história ou porquê que você tá ali, mas logo nas primeiras telas, ali no comecinho, aparece o seu objetivo. Uma grande montanha ali bem distante. Quase que o tempo todo da sua jornada, como é o próprio título do jogo, você vê aquela montanha ali ao fundo e você simplesmente sabe que tem que ir naquela direção, que é pra lá que a tal da jornada te leva. Inclusive, Journey ficou conhecido por ter uma forma aí de multiplayer, uma forma de jogar com outras pessoas que é bem diferente. Ele tem um multiplayer online, mas não é daquele tipo que você combina com o seu amigo que vocês vão jogar juntos. Pelo menos até onde eu me lembro, não tem essa opção. Pelo que eu me lembro de Journey, o que acontece é que você pode jogar com a internet ligada e em alguns momentos você pode, por acaso ali, o jogo vai te colocar junto com uma outra pessoa, X, qualquer pessoa, que tá jogando ao mesmo tempo que você e tá meio que naquela mesma parte. Vocês são, a não ser que exista uma baita coincidência ali, dois completos estranhos jogando juntos o mesmo trecho do jogo. Quase como se nesse mundo você, por acaso, trombasse com alguém que tá passando pela mesma coisa que você. E vocês ali juntos podem se ajudar, podem se perder e podem até se comunicar ali, mas sem usar palavras. Pra mim, essa sensação de jogar Journey, encontrar pessoas desconhecidas e cooperar com elas pra tentar chegar naquele objetivo mostrado lá no fundo, é totalmente a vibe de Flow. E o próprio diretor falou que os videogames inspiraram a narrativa visual do filme. Ele disse que como não tem diálogos, ele queria mostrar de uma forma bem simples e bem evidente os objetivos dos personagens. E aqueles pilares que aparecem em boa parte do filme ali no mar, bem distantes, foram parcialmente inspirados por essa ideia dos videogames de colocar esses grandes marcos, esses objetos ali distantes que mostram qual é a direção que você deve seguir. Esse trecho que ele usou do filme pra falar no post dele me lembra muito, além de Journey, alguns jogos como os do Fumito Ueda, e também uma obra bem específica que é Zelda Breath of the Wild. Mais especificamente, a cena ali que aparece o título do jogo, quando você tá com o Link observando toda a Hyrule lá de cima. Essa é uma imagem tão icônica que se tornou a capa do jogo. E na verdade, apesar de ser talvez o exemplo mais famoso desse tipo de imagem, essa referência não é necessariamente só de Zelda, tá? Valia um vídeo só sobre esse tema, porque na verdade essa pose tá numa pintura ali do século XIX, que foi muito homenageada ao longo do tempo, mas esse não é o assunto de hoje. Então, voltando aqui pra Breath of the Wild, por que eu acho que me lembrou também? Porque além de ter esse formato que é o mesmo da pintura e de Breath of the Wild, o Zeldinha Breath of the Wild é um jogo que também tem alguns temas parecidos com o que a gente vê em Flow, principalmente da natureza tomando conta das ruínas, essa questão de sobreviver depois de uma calamidade, lidar com ela, e até alguns acontecimentos ali ao redor do mundo conforme você explora, que são misteriosos e arrebatadores e você fica maravilhado, mas ao mesmo tempo, gente, o que é isso que está acontecendo? Que eu acho que também existem alguns momentos assim em Flow. Se você quiser ver, tem um vídeo meu sobre Breath of the Wild que eu falo mais das minhas impressões do jogo, vou deixar aqui na descrição. Mas enfim, é muito legal como essas montanhas ou esses pilares em Flow são colocados ali como um objetivo, como uma coisa que os personagens direcionam o olhar o tempo todo, e com isso a gente também direciona o nosso olhar. A gente sabe que provavelmente uma das últimas missões desse jogo vai ser ali naquelas torres, né? Por isso que eu falei que me deu muito essa sensação de estar dentro de um videogame em alguns casos. Outra coisa que eu pensei enquanto eu assistia a Flow é que podia existir uma influência ali dos trabalhos do Hayao Miyazaki, que pra quem tá aqui pela primeira vez é um dos meus diretores favoritos, tem um monte de vídeo aqui sobre ele, enfim. Eu pensei principalmente em duas obras do Miyazaki. Uma é o Castelo no Céu, que é uma das minhas principais referências desse tropo da natureza tomando conta das coisas depois de uma civilização. Muito musgo, muitas plantas crescendo, a floresta tomando conta de volta e grandes monumentos assim tomados pela natureza. Mas outra obra dele que eu pensei conforme eu assistia é Conan, o Rapaz do Futuro, que é uma série de desenho animado bem antiga,
antiga que o Miyazaki trabalhou, que se passava em um mundo em que os continentes do planeta Terra se afundaram no mar. Além de ter também essa questão da natureza tomando conta, eu acho que tem muito a ver com a vibe de Flow como um todo. E uma olhadinha básica no Instagram do diretor já confirmou que tudo aquilo que eu tava achando que era uma influência, na verdade, era mesmo uma influência. Foi muito mais fácil garantir essa confirmação do que eu imaginava. Lá está a foto do Ginz posando com o robô de Castelo no Céu no Museu do Estúdio Ghibli. Inclusive, eu tenho essa mesma foto, vou deixar aqui na descrição o vídeo que eu fui pra lá. Mas até aí não é que ele necessariamente disse que essa foi uma influência, ele pode só gostar do Estúdio Ghibli como um todo. Só que Future Boy Conan, né, Conan, Rapaz do Futuro, foi sim citado num post dele especificamente sobre isso, falando sobre como foi uma grande referência pra ele pra fazer Flow. E, gente, eu sou muito feliz de viver em um mundo em que cada vez mais pessoas são influenciadas pela estética e pelas temáticas trazidas pelo Hayao Miyazaki. Só esse ano, entre os indicados ao Oscar de animação, também tem o Robô Selvagem, que é outro filme que também tem uma inspiração visual muito forte no Estúdio Ghibli e um pouquinho da temática também. Mas além dos aspectos puramente visuais de Flow, que a influência do Miyazaki é muito clara, eu sinto que a influência dele tá até na forma que essa história é contada pra gente, no que o diretor quer que a gente entenda do filme. Eu já falei 1000 vezes aqui no canal, não lembro em qual vídeo, mas eu já falei muito sobre isso, do Miyazaki falar de respeitar o público, principalmente o público infantil, de não ficar tratando criança como se tivesse que ter alguma coisa brilhante a cada 2 segundos, senão eles perdem o foco, que não precisa ficar enchendo o filme de fala e de elementos e coisas acontecendo, e sim contar uma história, com um nível baixo de entrada, mas um nível alto de saída, ou seja, você ao longo do filme cresce, você consegue evoluir de alguma forma enquanto você tá assistindo. E lá está Ginz Zilba Lords no Reddit tirando dúvidas ali das pessoas e falando exatamente isso. Tentamos respeitar a inteligência do público, especialmente crianças, para quem ideias e emoções são frequentemente simplificadas excessivamente, dadas de colherinha, sem permitir que elas entendam as coisas por conta própria. Eu achei isso muito bacana. Lógico que o Hayao Miyazaki não é a única pessoa do mundo que pensa assim, mas eu fico feliz de ter animações sendo produzidas por pessoas que concordam com essa visão. O filme Flow não te dá todas as respostas. Na verdade, ele não te dá quase nenhuma resposta. Pelo menos não de uma forma explícita. Quem era o dono da casa em que o gato morava? Será que era o antigo tutor desse gato? Será que ele fazia esculturas do gato ou fazia esculturas de outros gatos e o gato foi morar lá depois? Por que existe a enchente? Será que é uma coisa cíclica? Acontece sempre? O que fez os humanos desaparecerem desse lugar? O que significam os pilares que eles querem chegar? Por que eles querem chegar lá? Por que tem aquela cena específica com as luzes? O que significa o final do filme? Nada disso vai ser soletrado pra você. Pensa e interpreta. E talvez você nunca chegue numa resposta pra algumas dessas dúvidas. E meio que tudo bem, porque não é o ponto você saber exatamente todas as informações por trás do filme, já que isso não é o que importa. O que importa é a jornada emocional. E que jornada, né, meus amigos? Flow não necessariamente vai levar o Oscar. O outro favorito é o Robô Selvagem, que eu já mencionei aqui, que é um filme que fez a Rapa no Annie Awards, a premiação de referência para as animações. Isso não quer dizer necessariamente que Flow não tenha nenhuma chance, afinal ele tá com muito prestígio, ele levou o Globo de Ouro e tudo mais. Mas esse vídeo não é sobre as minhas apostas ou por que eu acho que Flow deveria levar. Qualquer um que levar esse ano eu tô feliz, de verdade. Eu só queria destacar aqui como esse filme é diferente, como só o fato dele tá no Oscar já é algo pra gente prestar atenção. De um estúdio minúsculo na Letônia pra uma indicação dupla histórica ao Oscar. De um gatinho solitário pra um símbolo nacional. É uma jornada tão interessante quanto a do próprio protagonista, né? E eu até evitei falar muito da história, não só pra evitar spoilers, mas também porque eu tô num momento bem complicado de saúde de uma das minhas gatinhas, a Pandora, e eu não quero chorar aqui no meio do vídeo. Eu chorei durante o filme inteiro já, e eu acho que qualquer pessoa que já teve algum gatinho vai se emocionar enquanto assiste, mas eu acho que mesmo pessoas que nunca tiveram gato, nunca interagiram com gato, vão acabar se identificando de certa forma ao assistir, porque Flow é um filme extremamente tocante sobre encontrar o seu lugar no mundo, sobre sair da zona de conforto e conviver com o que é diferente, sobre como às vezes a gente só tá lá vivendo a nossa vidinha numa boa e aí do nada vem uma coisa que tira o nosso chão. No caso do filme até literalmente, né? Sobre como a gente às vezes tem que deixar pra trás o que tá perdido, não pode se apegar e afundar junto. Ou sobre como é bom aprender a se virar sozinho, é importante também. Mas muito bom também pode ser olhar pro nosso reflexo e ver que os nossos amigos estão ali do lado. É uma história bem universal que eu acho que todo mundo que assistir vai se identificar com pelo menos alguma coisinha. Por isso que não tem problema não ter personagem humano, não ter nenhuma fala. O sentimento fala por si. E o gatinho se torna símbolo de tudo isso. Não é à toa que ele se tornou tão importante, tão rápido pra Letônia. E pra mim aqui também. Mas eu queria saber se você gostou
gostou desse filme, se você sabia todos esses detalhes sobre ele. Eu amei fazer esse vídeo aqui, passar mais tempo com o gatinho de Flow. Se você quiser ver mais vídeos como esse aqui, tem um aqui na tela que eu acho que você vai gostar bastante. Se você quiser provar nos comentários que viu esse vídeo até o final, comenta aí a palavra capivárias, que pra mim é a melhor forma de falar de capivaras na forma coletiva. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.